O Superman Jonathan Kent, o filho do Superman Clark, acabou de chegar no universo de Injustice. Pra quem não sabe, nesse universo, o Coringa armou um plano que custou quase tudo ao Homem de Aço. Sua amada cidade Metrópolis foi destruída com uma enorme bomba, e como se não bastasse, o Superman acabou matando acidentalmente sua própria esposa Lois Lane, que estava grávida. Consumido pela raiva, o Superman matou o Coringa e cada vez mais abraçou uma forma mais implacável de justiça. A comunidade de heróis se fragmentou depois disso, com alguns se aliando com suas táticas mais brutais, e o resto ficou do lado de um Batman resistente que se opuseram ferozmente a esse governo tirano do Superman, com um conflito resultando na morte de vários heróis. Como será que o Jon vai reagir ao saber de tudo o que aconteceu aqui? Eu sou o Andy e é isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Superman. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa na Sala da Justiça da Terra de Injustice, onde a Mulher Maravilha conversa com o Superman sobre a chegada de Jon. Ela diz que o Superman precisa ser muito cuidadoso. Só porque Jon se parece com Lois e Clark não significa que ele é confiável. No que o Superman diz que é por isso que ele confiou o garoto ao único homem em que ele confia. Aqui descobrimos que ele está falando de Lex Luthor, o que confirma que essa história acontece no passado de Injustice, talvez durante os anos 4 ou 5 antes de Lex morrer. Bom, nisso, Jon acorda na Sala da Justiça e fica surpreso ao dar de cara com Lex Luthor. Ele até grita para Lex ficar longe dele, no que Lex, com toda a calma do mundo, explica que nessa terra ele é amigo do Superman. Quando Jon fica mais calmo, Lex explica que após alguns exames ele descobriu que Jon, de alguma forma, foi capaz de usar de uma só vez toda a energia que ele tinha acumulado. Ou seja, quando Jon utiliza aqueles poderes elétricos, por não ter controle, isso acaba consumindo toda a sua energia, por isso que ele desmaiou de exaustão. Mas Lex também sugere que se Jon aprender a controlar esse poder, ele poderia se tornar mais forte que o Superman dessa terra. É aqui que Lex começa a explicar que o Superman dessa terra passou por uma tragédia terrível, e depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Só que essa conversa é interrompida quando o próprio Superman entra em cena querendo saber como o garoto está. Quando ele descobre que o nome do garoto é Jonathan, ele fica bem emocionado porque se ele tivesse um filho, esse teria sido o nome dele. Jon ainda está um pouco chocado com o fato desse Superman ter matado o Ultraman, mas o Superman afirma que ele já perdeu sua esposa, seu filho e já se encontrou antes com um Ultraman. Então, quando ele viu aquele monstro em cima daquele que poderia ser seu filho, ele não conseguiu se controlar, embora ele afirme que não deseja a morte de ninguém. Jon também revela que aquele Ultraman veio até aqui porque ele estava matando todos os Kal-Els do multiverso. O Superman agradece a Jon por salvá-lo, e quando Jon explica que não estava sozinho e que seus amigos foram mandados para a Zona Fantasma, o Superman promete que eles vão dar um jeito de libertar seus amigos. Contudo, nesse momento o alarme toca e o Flash aparece dizendo que tem uma grande emergência. Quer dizer, primeiro ele fica surpreso ao ver um garoto numa fantasia familiar e que se parece absurdamente com o Superman. Mas depois ele explica que Star City e Gotham estão sob ataque. Ele sugere que eles partam para Star City, porque o Damian Wayne já tem a situação em Gotham sob controle. Ao ouvir o nome de Damian, Jon fica bem curioso com a situação. Ele pede para ir junto do Superman, mas o Superman, até irritado, recusa a ajuda do garoto. Após pedir desculpas por sua reação, ele pede por favor para que Jon fique aqui, seguro na Sala da Justiça, e vai embora dizendo que logo vai voltar. Mas é claro que Jon não pode só ficar aqui. Daí pulamos para Gotham, onde vemos o Damian chegando até o quartel do regime que foi atacado, e ele sabe que quem está por trás desse ataque é o Batman, seu próprio pai.
Lembrando que nessa história, o Damian apoia o governo tirano do Superman, enquanto Bruce é o principal opositor desse governo, sendo o líder dos rebeldes. Bom, Damian critica seu pai que tá machucando homens que têm família, mas Bruce retruca, dizendo que esses homens escolheram servir um governo corrupto e injusto, assim como o próprio Damian. Nisso, os dois já iam começar a lutar, mas antes que isso aconteça, Jon entra em cena e impede Damian de atacar seu pai. Jon tenta conversar com ele querendo saber o que está acontecendo, e ao passo que o Damian não sabe quem ele é, Bruce já se ligou que Jon é o filho do Superman, ele só não entende como é possível que ele esteja aqui. Só que, para a surpresa de Jon, Damian o joga facilmente contra uma parede, mostrando que ele tem super força. Jon não entende como Damian está tão poderoso, e para quem não sabe, é que nessa terra foi criada uma pílula que dá poderes extraordinários a pessoas comuns. Tanto que ele acerta um outro soco no Batman, que também o joga para o outro lado da sala. Jon, mais uma vez, impede o Damian de continuar essa loucura, no que Damian se afasta, dizendo que o Batman vai fugir. E, de fato, Bruce aproveitou esse breve momento para sair daqui. Não demora muito e o Superman, a Mulher Maravilha e o Flash chegam ao local, dizendo que o ataque em Star City era apenas uma distração, o que é confirmado pelo próprio Damian. Ele explica que o Batman estava aqui, mas por culpa desse garoto novo, Bruce fugiu. Jon não gosta muito de ser chamado de garoto por Damian, porque eles têm praticamente a mesma idade. Mas Damian sai de cena, dizendo para Jon nunca mais lhe atrapalhar. Assim que o Damian sai, o Superman pede desculpas pelo Damian. Acontece que nessa terra, o Dick Grayson morreu em um acidente trágico e Bruce culpou a Damian. Na verdade, Damian também se culpou, e depois disso, Bruce deserdou Damian e o abandonou. É aqui que o Superman também explica a Jon o que aconteceu nessa terra. Ele diz que depois que a Lois foi morta, enquanto estava grávida de seu filho, ele decidiu ser mais proativo e fazer mais para ajudar o mundo. Fazer um mundo com menos tragédias. Um mundo onde loucos e vilões não fiquem mais livres para ferir as pessoas. Eles começaram revertendo uma crise climática, derrubaram ditadores, pararam guerras idiotas e estão quase alcançando a paz mundial. Jon até diz que já perguntou ao seu pai o porquê dele não fazer mais. No que esse Superman acredita que talvez o Superman de Jon, assim como ele, sentia que esse não era o lugar dele para ele tomar essas decisões difíceis. O Superman até diz que quando Jon voltar, ele pode fazer o mesmo em seu mundo. Curioso, Jon diz que quer ver esse mundo que o Superman construiu. O Superman gostaria de mostrá-lo, mas Jon pede para ver sozinho, no que o Superman, após um momento de hesitação, concorda que Jon veja sozinho, dizendo que não tem nada a esconder. Nisso, o Superman retorna até a Sala da Justiça, onde a Mulher Maravilha diz que deixar Jon ver esse mundo sozinho é um grande erro. Jon é muito jovem, idealista e ingênuo para entender o que eles fizeram, mas Kal-El diz que não vai prender seu filho. A Mulher Maravilha o lembra que esse não é o seu filho, ao que o Superman diz que primeiro vai deixar Jon ver a verdade e depois eles vão conversar. Enquanto isso, vemos Jon voando ao redor da Terra, percebendo que o ar aqui é mais limpo que na sua terra, e ele nem consegue ouvir sons de bombas, tiros e violência em nenhum lugar. Quer dizer, de repente, ele escuta um grito e rapidamente voa até a fonte para pegar uma criança que havia caído da janela antes que ela atingisse o solo. Só que é aqui que Jon percebe que tem algo muito errado. Assim que ele devolve a criança à mãe, a mulher inicialmente o agradece, mas depois ela fica apavorada ao ver o símbolo do Superman no traje de Jon. Ela simplesmente corre para dentro da casa pedindo desculpas e jurando que isso não vai mais acontecer. Quando Jon percebe isso, o medo dessa mulher, o Superman aparece atrás dele perguntando o que ele achou de seu mundo. Ele até se vangloria, alegando que os heróis realmente fizeram a diferença aqui. Em pensamento, Jon agora entende porque esse mundo é silencioso e quieto.
Não é porque esse mundo é pacífico, não é porque esse mundo é livre. Aqui é silencioso porque todos estão como que segurando o fôlego. Esse mundo é silencioso porque todos têm medo de fazer barulho. Esse mundo é quieto porque todos vivem com medo do Superman. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!